Você presta muita atenção nos filmes e novelas por causa da trilha musical? Você percebe que aqueles sons incidentais podem nos meter medo, podem nos apavorar, nos enternecer? Você lembra da cena do chuveiro em Psicose, do Hitchcock? É filme velho, mas enfim, como é clássico, tem muita gente que assiste, não é? Tem tan, 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 né? Não somente as músicas, como os sons, de um modo geral, eles estão, quando o filme é bom, em sintonia perfeita com a cena, com a história. E, às vezes, a gente esquece de que eles não necessariamente fazem parte da vida dos personagens, que eles não fazem parte da vida real, que a gente, quando vive, não tem trilha sonora. Eles estão ali nos filmes apenas compondo a trama, trazendo mais elemento, mais sensação, mais mensagens até. Tá? Som é o tema do programa Entre Mídias de hoje. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio o sonoplasta Fernando Cunha, que é compositor, que é músico, é produtor musical, é técnico de som e tem também, não é? Não estou mentindo. Não. E tem também experiência na produção de trilha incidental para novela. Ele vai explicar para a gente o que quer dizer cada uma dessas coisinhas que eu falei aqui depois. Tá? Quem está conosco também é o compositor, diretor musical, arranjador Jacques Morelenbaum. O Jacques é um grande nome da nossa música popular. A gente, de vez em quando, vê ele tocando até com Tom Jobim, Caetano Veloso, mas tudo para a glória do Tom Jobim e do Caetano Veloso. Poxa, para o meu orgulho. E o Jacques, ele é responsável por várias trilhas do cinema brasileiro, como Quatrilho, Tieta do Agreste, Orfeu, Central do Brasil. Inclusive, o Central do Brasil ele ganhou um prêmio. Não estou mentindo também. Bom, ele está acabando de chegar de uma viagem internacional com o Gilberto Gil, foi isso? Foi. E, finalmente, depois de 35 anos, vai sair um disco solo? Vai sair um disco solo. Tá bom. Tá bom demais. Olha só, outro dia eu aprendi uma coisa que eu desconhecia totalmente. Eu descobri que os filmes americanos são todos dublados. Televisão, ou seja, a gente tem muito hábito, nós, no cinema brasileiro, de trabalhar com som direto. Existe muito isso, né? E eu não sabia que o cinema americano não trabalha com som direto. É um acontecimento na indústria cinematográfica. Você, por exemplo, que tem muito hábito de trabalhar tanto um quanto o outro, você acha que isso é uma diferença? Som direto, não som direto? São preocupações diferentes até, porque na questão da dublagem, você fica com uma qualidade muito boa, porque você vai usar dentro, vai ter um ambiente controlado de barulho, de vento, você vai estar dentro de um estúdio com bons microfones e a pessoa vai dublar aquela cena. Em contrapartida, você tem que ter uma preocupação com relação a sincar a fala com o que foi feito na hora. Isso é um pouco difícil também. Quando você faz com som direto, você não tem o problema do sync, mas aí você tem essa coisa do local, o ambiente interfere muito no que você está fazendo, da forma como você... Que tipo de microfone que você vai usar, como você vai microfonar as pessoas, tá? E também a questão do barulho. Se você vai fazer uma cena, por exemplo, não sei, ali na Cinelândia, você tem toda hora passando... pombo, é carro, é ônibus, sinal fecha, pessoa andando, então tudo isso interfere no que você está fazendo. Você acha, já, que é por isso que a gente acha, eu pessoalmente, acho frequentemente nos filmes brasileiros o som muito ruim, no sentido de que eu, às vezes, perco muita palavra. Eu não sou surda e eu presto atenção e eu, às vezes, tenho a sensação que eu perco coisas. Você acha que pode ser por aí? Eu acho que isso aqui ocorre mais nos filmes mais antigos, onde não existia uma preocupação tão grande com esse lado. Eu acho que... Não está acontecendo mais. O mercado tá bem se melhor. torna mais exigente e eu acho que existe uma preocupação maior em todos os campos. Eu acho que a qualidade de imagem tem melhorado bastante, né? E a qualidade de som captado na hora também tem melhorado bastante. Porque, às vezes, eu já tinha ouvido muita gente falar que a exibição é que era ruim, que os cinemas tinham caixas de som ruins. Isso não deixa de ser uma verdade também. Então, somados os dois elementos... Vai juntando defeito em cima de defeito. Bastante pior, né?
Mas acho que todos os lados estão evoluindo, estão melhorando, estão se adequando mais às exigências, né? A gente tem tanta coisa boa com o que comparar, então acho que os produtores atualmente estão se preocupando cada vez mais com isso. Evidentemente, como vocês são do ramo, vocês prestam uma atenção terrível e têm um sentido crítico horroroso em relação ao som de um filme. Sei lá, não sei como é que a gente pode começar. Se você me elogiando um filme, dizendo o que você gosta, o que é bom no som, o que é um som bom de um filme. Poxa, bom é um conceito tão aberto, né? Eu gosto de um som claro, de um som transparente, de um som bastante definido, né? Para que não reste dúvida de qual seja a intenção dramática, né, daquele filme. É bastante básico o que eu estou falando, mas... Não, mas a ideia é essa, a gente ficar no básico mesmo. Eu acho que quando há muitas interferências externas, quando não há uma captação boa, em vez de você aproveitar, né, em vez de você mergulhar na cena como se você estivesse dentro dela, você fica preocupado em poder compreender o que ela está querendo dizer. Eu acho que a clareza é importantíssima, não só no som, mas no desempenho dos atores, a clareza da imagem também. Todos esses elementos fazem com que o espectador possa mergulhar na obra, claro, né, sem preocupações, sem muito esforço, entendeu? Que aquilo venha naturalmente. O som é um universo enorme, digamos assim, no filme. Com certeza. O que é o som de um filme? Bem, o som de um filme tem... Porque, assim, som também é complicado da gente definir, assim, mas num filme tem tudo. Desde a fala, né, você tem que ter a clareza da fala, você tem que ter a questão dos ruídos, que compõem, assim... Bate-porta tem que ter ruído de bate-porta. Exatamente. E sala também. Se você está filmando dentro de um banheiro, não pode ter som de estádio de futebol. Não é barulho de torcida, eu quero dizer som mesmo, que a questão da sala grande. Você está numa sala pequena, então tudo isso é som dentro de um... Tudo isso é produzido. E música também, claro, principalmente. E a questão de você fazer entender, porque se você coloca as coisas, a música em primeiro plano, não é toda hora que a música pode estar mais alta do que o que a pessoa está falando. Então você tem que tomar um cuidado muito grande. Acho que seria interessante para as pessoas que não estão dentro desse universo, métier, né, entender o que ele quer dizer com sala. Por exemplo, quando você captura o diálogo, você vai usar um certo tipo de microfone que vai tentar captar o máximo possível só o que a pessoa está falando. Então, você perde toda uma ambientação. Por exemplo, se você está num banheiro, se você está numa estação de trem, você capta claramente a voz e perde um bocado das coisas que estão acontecendo em volta. Então, para tornar a coisa mais realista, você tenta reproduzir, adicionar aquele som da voz que está gravado, o ambiente, né? Adicionar o ambiente. Então, é isso que ele está falando do tamanho da sala. E existe, dentro do processo de criação do cinema, esse profissional que faz os sons de sala. É o cara que faz os passos das pessoas, que simula a porta abrindo e fechando, o carro que liga. Do livro. Eu estou fazendo a trilha para um filme agora que tem um touro morrendo. E, incrivelmente, assim, todo o som que o touro faz é uma pessoa que está fazendo. E você acredita, você vendo aquilo, você tem certeza que aquele som um touro saiu do touro, né? Então, tem uns profissionais incríveis, inclusive... Acho que deveriam ser feitos documentários filmando esses caras trabalhando, porque eles usam materiais, eles usam elementos que você nunca vai acreditar que estariam produzindo os sons para outras coisas. Você, como produtor, tem alguma ideia, assim, algum exemplo disso? Tem vários exemplos. Estava até lembrando que muito bom para você trabalhar nesse sentido também é percussionista, né? Percussionista, por natureza, ele já quer tocar, ele tira som das coisas. E uma vez eu estava trabalhando, fazendo uma trilha para teatro,
E aí a gente estava fazendo uma música, tem uma cena que era uma cena de navio. E a gente precisava fazer uma música para retratar aquele navio, porque não dava para usar cenário e tal, era uma coisa mais de imaginação. E aí fizemos uma base de violão e o percussionista que estava trabalhando com a gente, bem, agora a gente precisa criar mais elementos para acrescentar nessa coisa. E aí você tem que pensar no que, pô, um navio, como é que é? E em cena, né, a gente foi ver a cena, e na cena os atores, eles eram 3, na frente um botava a mão para trás, os outros 2 seguravam, e eles ficavam fazendo um movimento de mar, como se o navio estivesse dentro, pegando ondas e tal. E aí dentro do estúdio a gente microfonou um carpete do estúdio, e aí o percussionista, o músico ficava com a mão, e ia passando a mão em cima do carpete, fazendo aquele barulho do arrastar, né? Tipo barulho de vento e onda. E também, junto com isso, tinha uma porta pesada para lacrar o estúdio, que quando a gente empurrava a porta, ela fazia um rangido. E aí a gente microfonou essa porta também, para pegar aquele barulho, tipo, botando junto. Microfonar é gravar, não é isso? É posicionar o microfone para você gravar, para você capturar aquele som. E aí a gente botou o microfone ali na porta. Para que servia a porta? Para fazer um rangido, como era um navio, tipo um nau, assim, uma coisa de madeira. As cordas. Aí a gente usou isso tudo. Depois que você mixa, dá toda uma... Quem assiste essa cena não vê um navio no palco, de verdade, não é retratado dessa forma, mas só em você estar ali vendo aquilo com essa música de fundo, você imaginou o seu navio. Quer dizer, toda uma tapeação grande, é isso? E é uma delícia. Pois é uma brincadeira. É uma espécie de brincadeira e é uma curtição enorme para as pessoas que fazem, verem as pessoas acreditando que aquilo é navio, que é corda, que é mar, e saberem que é um carpete e uma porta que abre e fecha. Uma vez me contaram de um filme, não me lembro qual é o filme, e que é do Rui Guerra. Parece que tem uma hora em que um refletor quebrou e estourou, fez tá! E aí todo mundo parou e disse, não pode seguir. Aí ele pôs uma porta se fechando, tá! Porque aí justificava a falta de luz e o som. Tudo esperteza, né, gente? Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas é rapidinho, 2 minutos só, a gente volta falando sobre som no nosso Entre Mídias. Estamos de volta com o programa Entre Mídias. Hoje nós estamos conversando sobre som. E aqui no estúdio nós estamos com o sonoplasta Fernando Cunha, com o compositor e diretor musical Jacques Morellenbaum. Eu queria muito que a gente falasse um pouquinho de música. Primeiro, porque é uma conversa mais agradável. E segundo, que eu estou diante de 2 músicos. Então, vamos lá. Qual o filme que você mais gosta? Qual é a trilha sonora que você mais gosta? Tem muita coisa que eu gosto, né? O John Williams é um grande mestre. Aí você tem que dizer o filme junto, porque eu não sou do ramo. Mas tem todos os Guerra nas Estrelas Indiana Jones e etc, etc, etc. Mas, se eu tivesse que escolher eu mencionaria o Nino Rota, a Marcor, o La Dolce Vita, Ele falou de 2 coisas que eu queria... Tem um bocado de gente, né? Por exemplo, quando ele fala em Guerra nas Estrelas, essas coisas todas, Indiana Jones, eu vejo uma trilha sonora muito adequada, muito vibrante, muito... Quando ele fala do Nino Rota, eu já me lembro de melodias específicas e menos de uma trilha sonora ao longo de um filme. Isso é uma memória errada minha ou existe realmente uma diferença entre uma trilha sonora composta, que seja não sei o quê, e certas melodias que são marcadas? Não, assim, é porque cada filme pede uma coisa, né? Você tem que ver, por exemplo, ele falou do Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, são coisas diferentes. Você tem 2 tipos. Você tem a trilha incidental, que é uma trilha mais melodiosa, que geralmente não, ela é uma trilha composta, é música instrumental, para ir você fazendo inserções nas cenas, de fundo. Às vezes, não só de fundo, mas uma passagem de cena para outra, você coloca esse tipo de música.
você tem os efeitos, né, que é Guerra nas Estrelas, você tem aquele monte de efeito sonoro e tal, de nave, espaçonave, que também faz parte, né? E você também tem a trilha cantada, a trilha que você compõe algumas vezes com letras que contam história do filme, participam do filme musical e tudo mais, ou que você usa músicas de fora para botar nesse filme, entendeu? Essas Mas assim, uma são... memória... É tudo isso, faz parte. Hoje em dia, por exemplo, você contrata um filme, vão fazer um filme. Aí eu pego, contrato Jacques Morgenbaum para fazer a trilha, é isso a ideia? E para pensar o filme sonoramente? Depende muito do diretor e tem especialistas, né? Tem pessoas, por exemplo, eu falei do Nino Rota ou do John Williams, são dois caras que compõem trilha incidental. Né? E algumas vezes nos filmes onde eles fazem a trilha incidental, o diretor ou o produtor ou o próprio trilheiro chama compositores de canções, por exemplo, para inserir. Quer dizer, no Oscar, por exemplo, você tem o prêmio para trilha sonora e prêmio para canção no filme, claro. que é o que ele estava mencionando. Claro. Então, tem gente que é especialista mesmo em compor trilhas incidentais. Né? Por exemplo, é o meu caso. No teu caso, por exemplo, no Central do Brasil, que ganhou, inclusive, prêmio e tudo. O Central do Brasil, por exemplo, o filme termina com uma canção do Cartola, né? Que não tem nada a ver comigo, quer dizer, só pelo meu prazer. Mas isso foi uma escolha do diretor, do Walter Salles. Ele não questionou a mim e ao Antônio Pinto, que foi meu parceiro nesse filme, sobre essa canção. Ele achou que era uma canção apropriada. Então vamos lá. Eles contratam antes do filme ser feito, depois do filme ser feito, em que momento você entra, que você trabalha? Depende do estilo do diretor. O ideal para o trilheiro é receber o filme completamente editado. No Brasil, não é o que acontece em muitos casos, quer dizer, isso daqui acarreta uma série de problemas, um desgaste grande, porque a música para cinema não obrigatoriamente é sincronizada com a cena, mas muitas vezes você fica inspirado por certas movimentações físicas ou dramáticas que acontecem e aquilo influencia no resultado do teu trabalho, né? E aí você acabou de compor, gastar toda a tua energia. Cortam a cena. E aí tiram 3 segundos aqui, tiram 2 frames ali, e aí cai tudo por água abaixo, né? Todo o teu trabalho. E cai mesmo, né? Porque muitas vezes cai. É tão intrincada essa relação entre a imagem e o som. Você também passa por isso, não? Também. E até você se sente assim, você fica mal, né? Porque você fez aquele negócio, você fez para aquilo e de repente corta. Eu estava fazendo uma trilha incidental que, na verdade, não era uma trilha incidental, a gente está reproduzindo uma ópera para uma novela e ficamos no estúdio mais ou menos uma semana. Como assim, produzindo uma ópera? Você compôs uma ópera? O diretor escolheu uma ópera. Nós vamos botar uma ópera na novela. Aí ele escolheu a ópera, todo mundo correu atrás para ver como é que vai fazer, chama cantor, aí gravou. Passou uma semana gravando. A gente trabalhou, não me lembro, mas foi uma semana, períodos de 10 horas cada dia. E fez uma cena de 2 minutos e meio. Para introduzir dentro de uma novela. Ou seja, eu assistindo uma cena de ópera ou... Exatamente. Uma coisa assim. Foi assim. E aí, você que fez, a gente fica... Porque você gravou... Ele, na verdade, passou vários pedaços da ópera. A gente gravou e regravou e faz. Você pega um carinho pelo negócio. E quando você vai assistir, no nosso caso, que era depois, né? No seu era criação já ali, eles editam. Aí quando eu fui assistir, tipo, caraca, mas tinham coisas que eu gostava mais, mas enfim, a ideia não é essa. Você fica um pouco, não é magoado, mas você vê assim, você fica feliz pelo trabalho, mas você, poxa, podia ter um pouquinho mais, tem aquele trecho, aquela melodia que não entrou, você se sente assim. Na verdade, você trabalhando com criação, você acaba desenvolvendo um desapego, assim, pelas coisas que você faz, porque se você... Criação é frustração o tempo todo, né? Pode não ser, depende da maneira que você encara, né? O ideal é que não seja, mas
é você entrar naquele trabalho sabendo que tudo pode acontecer. Eu me lembro, assim, do Egberto Gismonti, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com ele, reclamando do Rui Guerra, porque o Egberto fazia no maior capricho as canções, as composições para cada cena específica, e o Rui pegava aquele material e usava do jeito que ele queria. Ele pegava a música feita para a cena 17, usava na cena 5, a da 6 na 9 e aí por diante. Por isso é que você falou que você gosta de trabalhar quando o filme já está editadinho, prontinho. Bom, por isso também, mas principalmente porque você tem um filme pronto, você faz uma música, se o diretor quiser discutir aquele resultado contigo, ele tem todo o direito, mas você não vai ter que refazer por conta de uma edição, você vai refazer por conta de uma questão estética, de uma discussão estética que você tenha, né? Eu passei por vários momentos assim, sabe, de caprichar, de fazer o melhor possível, de procurar algumas sincronias. Às vezes não é o ideal ter sincronias, mas às vezes você você chama de quer. sincronia, no caso? É você estabelecer um certo compasso que aconteça quando a atriz vai respirar, ou alguma coisa assim, entendeu? E aí todo aquele trabalho ser jogado fora, você tem que refazer ou adaptar. Nunca sai tão bom quanto o que você fez originalmente, né? É difícil. Pode até sair, mas é sorte. E essa ideia de você participar do filme antes não é melhor? Quer dizer... É muito interessante, se você puder participar de todo o processo de criação. Não, porque vocês estavam reclamando, inclusive, no intervalo, de que vocês são chamados no último minuto. Ou seja, nem isso... Quer dizer, ainda por cima fica sempre um negócio meio, às vezes, precário, em termos de dinheiro que seja e de tempo. Que é sempre assim, né? Tem 15 minutos, 15 dias para entregar, você tem que compor em 15 dias. A maioria dos filmes que chegam a gente prontos assim já tem um festival de Cannes ou de Veneza e tal, que o filme tem que estar pronto, data, né? tem um prazo. Tem sempre um prazo. Realmente, mas eu acho que a vida, não só a arte, a vida é cheia de limitações e você trabalhar com elas também é um jogo interessante. Necessariamente, Jacques, desculpe, você compõe, necessariamente uma trilha incidental é composta, ela não pode ser um amontoado de sons e de músicas que você gosta daqui, gosta dali? Eu acho que você pegar um monte de fazer uma colcha de retalhos também é compor, né? Porque compor é compor. Você pega elementos que podem vir de dentro de você ou de fora e arruma eles, né? Você pega uma nota, pega uma outra nota, põe uma depois da outra. E de uma certa distância você está compondo. Você pega uma canção, pega uma outra canção, você também está compondo. Eu acho que compor é muito amplo. Tá. Mas, por exemplo, novela, você compõe uma trilha incidental. Você compõe... Porque isso é que diferente você tá falando... isso que ele está falando do que você faz quando você faz na novela. questão de novela... Você já fez novela também? Não. E cinema também tem uma coisa... Você tem a questão do direito autoral, que às vezes você ficar pegando música, você tem que pagar, você tem que ter liberação, e às vezes você não tem tempo para isso, para pegar liberação, para pagar, tudo mais. Então você compõe, não que compor seja a última, se você não conseguir liberação, não. Você também pode fazer isso, mas você compõe porque você tem que, no caso de novela, você senta com o diretor antes, porque não está gravado no filme, eles te dão um editado, você vê e tudo mais. A novela, você se reúne antes, aí pega roteiro, vai vendo um monte de coisa, vendo as cenas, vendo os protagonistas e vai fazendo as trilhas. Pois é, no caso dele, ele explicou direitinho. No teu caso, você pega no final do dia a gravação já editada? Não. No caso, para fazer a trilha incidental mesmo de novela, funciona mais ou menos assim, né? É sempre mais ou menos, nunca é exatamente. Claro, você antes vão escolher, te chamam para fazer o trabalho, aí você tem que ler o roteiro, você conversa muito com o diretor para saber o que ele está pensando para um determinado ator, você descobre quem são os atores, os protagonistas, quem vai fazer o que mais, e aí você começa a compor. E o diretor te pede, vai ter muita cena de ação, preciso de uma música para fazer
para colocar nas cenas de ação. Aí você, mas ação em que sentido? Ah, vai ter muita coisa com carro, fuga de carro, uma coisa mais tensa. Aí você vai e compõe para aquilo, mas você não está vendo a cena, você não vê a cena. Não é você que vai editar, então? Depois você tem a edição, falando na parte de composição. Tá. Você compõe primeiro. Você compõe na ideia. Não, você compõe mesmo, grava. Não, eu sei, mas te dão a cena pronta, te dão a ideia da cena. Tá. Aí depois que você compõe tudo isso, aí você vê a cena. Aí entra a questão do sonoplasta também, para ele poder juntar a cena com a música. Mas entendeu? Quando é que você mixa a imagem e o som? Porque dele vem depois que está tudo pronto. Depois está tudo gravado e editado. Imagem com som, tudo gravado e editado. Então, todos os dias? Todos os dias. Durante uma novela, você trabalha todos os dias? Você trabalha todos os dias. Às vezes, final de semana. Aquelas coisas de novela que... Às vezes, troca um capítulo. Aí você... tem que ir lá... Essa questão da ópera, por exemplo, foi uma coisa que entrou no meio da novela. Entrou, tem que ter. Então, vamos fazer. Eu perguntei para ele que de compositor ele gostava, eu não perguntei para você. De compositor, ou de que filme, que tipo de trilha você gosta? Não, tem uma... Porque eu sou meio que Beatlemaníaco. Então, tem um filme que eu gosto muito, que é Uma Lição de Amor, que é a trilha sonora toda em cima das músicas do... Com quem? Você lembra? Não lembro agora quem é. Você lembra da trilha, né? Eu lembro a trilha toda em cima de Beatles. E é uma história linda pra caramba. E tudo tudo com Beatles eles regravaram, porque eles não conseguiram... Não é os Beatles, é só... É tudo regravação, tocado, porque tinha um problema de liberação, ia ficar uma fortuna, e eles conseguiram liberar para regravaram e fizeram a trilha do filme. É um e aí eu filme gosto, americano, inglês, francês? É americano. Mas não é o único filme que eu gosto. Eu gosto pra caramba também de filme de animação, desenho animado. Eu tenho uma sobrinha, eu tava vendo Pocahontas, que é um filme mais antigo, então tudo ainda é com orquestra. Então tem ela correndo e aí tem aquelas fugas de violino, todo mundo tocando mesmo. Eu adoro, me amarro naqueles filmes antigos, assim, nesse sentido. Mas você, quando era da orquestra do Municipal, não tocou num filme de animação, não? Não me lembro de ter tocado. Tá faltando essa experiência. Gente, mais alguma coisa? Tem que acabar o programa. Mais alguma coisa a gente não disse? Mais algum filme que a gente não elogiou? Não lembro. Não? Tem vários. Aliás, tem vários que a gente não elogiou. Tá bom. Acho que dava para fazer vários programas com esse assunto. Fizemos o primeiro sobre o som. Tá, obrigado, Jaque. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, você pode mandar um e-mail para o nosso programa. Você pode comentar, participar da sua opinião. É só acessar o site da Multirio, o endereço aqui embaixo aí que vocês estão lendo a quantidade de Ws que tem. Tá? Semana que vem a gente volta. Até lá.